Pensando em teologia vai trazer a temática batismo. Em muitas religiões é uma prática. Mas afinal, na teologia cristã, o que significa o batismo? Para conversar sobre isso, temos a presença do pastor, teólogo Daniel Antunes. Aproveitemos. Obrigado, Daniel. Está com a gente esse Pensando Teologia. Muito obrigado. É um prazer, né, a gente poder conversar mais uma vez aí, para a gente poder tentar caminhar, né, de uma forma legal para a gente conversar do assunto de hoje. Legal. Daniel, a proposta da gente no Pensando Teologia, dessa vez, é falar sobre batismo. Então, eu queria te perguntar, o que é batismo? O que significa isso? Bom, o batismo, a gente pode pensar nele dentro dessa concepção de visão do Novo Testamento, né? Porque quando a gente para pensar em igreja, a gente pensa do Novo Testamento para cá. E o batismo ele faz parte de uma das ordenanças que Jesus deixou para a igreja. A outra ordenança é a ceia do Senhor, né? E nós temos também o batismo como ordenança. E até nos evangelhos, lá, quando estabelece a grande comissão, Jesus fala sobre a propagação da missão da igreja ao anunciar o evangelho da reconciliação. E ele diz claramente, né, que aqueles que crerem, que forem batizados, serão salvos, e assim se sucederá na caminhada da igreja. Mas o batismo, quando nós vamos analisar, vamos olhar um pouco, a dar uma atenção sobre o seu significado, né, ele tem a sua etimologia puxada da sua raiz, do latim, né, batizare, do latim, e aí para o grego, puxado para o grego, é batizo, e esse termo ele tem como uma representação de realmente mergulhar, né, onde a pessoa ela é banhada, é tomada ao banho, e algumas comparações falam até sobre um exemplo de uma roupa que é mergulhada em um tanque de água. E isso vai sugerir para nós que no Novo Testamento o entendimento do batismo vai seguir essa visão, o entendimento de como se fosse uma representação de um mergulho, de uma imersão. E a gente vai ver que Jesus, né, quando foi batizado lá no Jordão, como registra lá o Evangelho de Mateus, né, uma das referências, ele foi lá onde João Batista já realizava o batismo nas águas do Rio Jordão. Mas isso não significa que o batismo ele tem apenas essa forma de ser realizado, uma imersão. A gente tem também, né, outros tipos de batismo que são reconhecidos pela Igreja do Novo Testamento. Além do batismo da imersão, temos o batismo por aspersão, aonde a pessoa, ao ser batizada, ela é aspergida, né, pelaquela água, fazendo uma representação do que acontecia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento é interessante, Fernando, que a Bíblia traz algumas referências, embora o batismo esteja diretamente ligado à igreja no Novo Testamento, a gente vai ver que lá desde trás, no povo hebreu, já existia já uma referência, uma ligação relacionada ao batismo. E uma das primeiras referências a gente vê no pacto que Deus fez com Abraão lá em Gênesis, aonde nesse pacto, né, que Deus se estabelece como sendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e faz aliança com Abraão, e dentro dessa aliança Deus requer que os nascidos homens, né, no caso, os varões, os meninos, ao 8º dia eles fossem circuncidados, como uma referência de uma forma de se marcar alguém
que já estava já separado, já estava já designado para ser uma pessoa pertencente ao reino de Deus. Mas não apenas aí, a gente vê também outras representações de batismo no Antigo Testamento, registrada lá no livro de Hebreus, capítulo 9, e essa referência ela vai nos dar uma visão do batismo por aspersão, porque lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar sobre a forma como essa maneira de se entender como o batismo era realizado era feito, tá? Lá no registro lá, você tinha uma novilha vermelha. É interessante que a novilha vermelha voltou a entrar em evidência aí nos acontecimentos aí. Os rabinos lá de Israel têm até, inclusive, né, colocado o nascimento de uma novilha vermelha, agora depois de 2000 anos, como um sinal da vinda do Messias que eles esperam, né? Nós sabemos que o nosso Messias já veio. Mas aí a novilha vermelha, que era aquele animal puro, né, um animal separado, era um animal especial, ela era abatida e tinha todo o seu corpo queimado juntamente com o cedro de isopo, e além do cedro de isopo era colocado também uma outra escarlata, né, para que fosse queimado juntos, e depois dessa queima, a cinza que era resultado dessa queima, ela era separada, colocada em uma vasilha, e aí depois que ela era colocada nesse recipiente, se tirava uma água viva corrente, e com essa água misturava-se a cinza, e através desse preparo, desse juntamento da água com essa cinza, se fazia a água da purificação, na qual era aspergida sobre os contaminados, né, tendo uma referência como uma forma de batismo, né, de purificação. Mas no Novo Testamento, o batismo ele tem um significado, que traz até um simbolismo para a gente, que ele vai falar sobre a forma na qual o homem vai ser uma representação da morte quando ele é mergulhado e do seu ressurgimento quando ele submerge da água. E dentro da Igreja Católica, né, o batismo ele faz parte de um dos 7 sacramentos, sendo o primeiro sacramento, sendo que lá, dentro daquele entendimento desse segmento cristão histórico, as crianças, os infantes, antes que tenham consciência, elas então são batizadas, e dentro daquele sacramento ele acaba representando uma forma de se redimir, né, alguém que já nasceu comprometido pelo pecado original. Já para nós, o batismo ele não é praticado com infantes, com criança. Por quê? Porque o batismo ele é um ato, né, fazendo parte de uma das ordenanças de Jesus, que ele vai representar uma pública declaração de fé. E para que essa declaração seja feita publicamente pelo indivíduo, ele tem que ter pelo menos atingido uma idade de razão para que ele se manifeste, né, de forma voluntária de que ele está disposto a seguir Jesus até a morte. E o batismo ele representa essa pública declaração de fé. Inclusive, é interessante a gente pensar nesse simbolismo, porque o batismo ele é uma espécie de representação de uma aliança. Tá? Um casal de nubentes, que são noivos, que já vem mantendo um relacionamento e resolve, então, oficializar esse relacionamento através do matrimônio. Eles, então, ao oficializarem digamos assim, esse instituto do matrimônio, eles assumem uma aliança, tá? E aí, com essa aliança, eles declaram publicamente para todas as pessoas, dando testemunho de que eles agora assumiram entre si um compromisso de permanecerem ligados. E o batismo assim funciona também.
uma vez que o crente ele recebe Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo passa a habitar nele, e ele então, através do batismo, ele assume publicamente, diante da sociedade, diante do mundo, diante das pessoas, da sua família, diante de todos aqueles que estejam ali, né, diante desse ato, ele assume, ele declara que ele está assumindo um compromisso com a Igreja de Jesus e que ele agora ele passou a caminhar, a dar uma etapa para ele que ele pudesse agora estar caminhando, formando um elo e uma aliança com a Igreja de Jesus, para que, através desse ato, todos o reconheçam como um membro pertencente da Igreja do Senhor Jesus, por ter assumido essa aliança. Então, o simbolismo do batismo, né, o significado dele, dentro dessa nossa realidade do Novo Testamento, ele vem apresentar isso para a gente. Então, além do batismo, como nós falamos, pela imersão, pela aspersão, também tem o batismo pela efusão, a fusão, né? Que é um outro batismo diferente, aonde se joga a água, que é aquela forma na qual os infantes, né, dentro dos sacramentos da Igreja Católica, são batizadas. Então, são essas formas que a gente conhece, a gente identifica e que traz para nós esse mandamento, né, que Jesus deixou para a sua igreja, um mandamento esse de grande importância, que nos identifica e faz com que nós declaremos publicamente que estamos agora ligados à Igreja de Cristo. Legal. Essa questão do batismo, você até usou o termo agora no final, identifica, é muito entendido por vários tipos de organizações, de instituições, de grupos, né? Quando alguém vai entrar no grupo, ela é submetida a alguma espécie de batismo. Nós cristãos, diante da tua explicação, seja a forma que seja, aspersão, imersão, enfim, é uma forma, dentro da tua explicação, de identificar que agora um novo membro faz parte daquele grupo. Mas aí, se de fato a gente pensa dessa forma, e é bom sempre lembrar, Daniel, que a gente está aqui passando do recorte de uma teologia cristã, conversando com o entendimento que a Bíblia sendo o livro de referência. Respeitando todos aqueles que possam pensar diferente, mas a nossa conversa aqui está partindo da teologia cristã, tendo a Bíblia como referência. E você citou os relatos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, mostrando, inclusive, que há razão de entender todos os tipos de batismo que você citou. O destaque é que me parece que a questão de ter que ser alguém que está entendendo o que está fazendo é justamente pelo entendimento do simbolismo. Mas a verdade é que há muitas pessoas que entendem o batismo como um pré-requisito para serem salvos. Porque no texto lá de Mateus, eu gostaria que você falasse sobre isso, há uma afirmação de que é necessário sim ser batizado. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando. E há outro momento que diz que quem crê e for batizado. Talvez por conta dessas afirmações, há muitas pessoas que afirmam que não é apenas o simbolismo. E aí eu gostaria que você explicasse por qual razão estariam equivocados, então, aqueles que entendem que o batismo é necessário para ser salvo. Bom, se o batismo fosse uma condição sine qua non para a salvação, ele anularia a graça de Cristo e nós entraríamos, então, por um caminho de alcance da salvação por méritos nossos, através de cumprimentos de obrigações, tá? E aí, isso, de certa forma, nos colocaria em uma condição de nos considerarmos como aqueles que praticaram obras que se tornaram méritos para serem salvos.
o batismo não salva, mas o batismo é para os salvos. A gente precisa entender claramente isso. Nem todos. Qual é a condição sine qua non para que alguém alcance a salvação? A condição, ela está estabelecida pela própria Bíblia Sagrada, que ela diz o seguinte, olha, lá em Romanos, Paulo vai dizer, né, que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como um Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, estarás salvo. Paulo vai falar isso lá na carta aos Romanos, lá em Romanos 9. Então, a condição para a salvação é tão somente essa. Ser tocado pelo Espírito Santo, né? E o próprio Jesus vai falar isso, que o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do momento que o homem é convencido, ele responde a esse convencimento e ele confessa, sinaliza que ele reconhece que ele é pecador, né? Isso é muito importante. O homem ao ser alcançado pelo Espírito Santo, ele ter o quebrantamento de reconhecer que ele é pecador. Sou miserável, sou pecador, e eu confesso que eu preciso de Jesus para ser redimido dos meus pecados. Então ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tanto que no ato do batismo, na prática dessa ordenança, nas nossas igrejas nós costumamos ver que na declaração lá, né, na pública declaração de fé, a pessoa ela declara que ela crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e ela se compromete a segui-lo até a morte. Então, o batismo, ele é para os salvos, mas ele não salva. Mesmo porque, muitas das vezes, pode haver a possibilidade de alguém receber Jesus e não haver tempo de passar pelas águas, de ser batizado. Tá? Um dos exemplos clássicos está narrado lá nos Evangelhos, quando Jesus é crucificado, ele está ali entre dois outros condenados, né, onde esses dois homens, né, haviam cometido aí infrações de acordo com o julgamento do tribunal da época, eles foram condenados à morte, um à direita de Jesus e outro à esquerda, onde um ali ele procura se eximir, se esquivar daquela condição de condenação, e o outro, então, ele reconhece, eu fiz por merecer estar aqui. Né? Eu não fui condenado justamente, mas foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. E depois dele reconhecer isso, e até ele repreender o outro, ele vira para Jesus e pede, né, dando um sinal de humildade e quebrantamento, que Jesus se lembrasse dele ao entrar no seu reino. E aí Jesus vira para aquele homem e então faz uma grande afirmação para ele. Diz que em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem não houve um tempo, não houve oportunidade de que ele passasse pelo batismo. Mas aí, qual a importância do batismo, então? Sim, a importância do batismo ela está no fato de que a pessoa, ao receber Jesus como Salvador e ao abrir o seu coração e se quebrantar em humildade, ela vai se tornar uma nova criatura. E como uma nova criatura, ela vai ser uma pessoa que vai obedecer às ordenanças que foi deixada por Jesus. Olha que interessante. Daí vem um questionamento. Jesus, o Filho de Deus, o Jesus 100% homem e 100% Deus, precisava ser batizado? Tinha necessidade de passar pelas águas? Eu creio que não, mas ele o fez. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, né? No versículo 11, inclusive, que João Batista batizava através da água, que era o batismo do arrependimento. Ele fez questão de frisar isso, está registrado lá nas nossas Bíblias. Mas ele, João, ele afirmou o seguinte, olha, mas virá alguém que é mais poderoso que eu,
e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Se referindo a Jesus. Passada essa afirmação, nos versículos seguintes, Jesus então caminha até o Jordão para que pudesse ser batizado por João. E João, ao ver Jesus e reconhecê-lo como ele sendo o Senhor, o Todo-Poderoso, encarnado, ele tentou até se eximir de se esquivar daquele ato, porque ele falou assim: olha, eu é que preciso ser batizado por ti e você vem para ser batizado por mim? João falou para Jesus. E Jesus então afirma para João assim: João, deixa acontecer por agora, porque é necessário que seja feito assim para que seja dado testemunho, tá? Sobre isso. E logo em sequência, após Jesus ter afirmado isso, João então mergulha Jesus nas águas do Jordão e em seguida o Espírito Santo desce sobre Jesus. Olha só, representado por uma pomba. E no versículo seguinte, versículo 16, 17, vem a voz do céu e afirma assim, ó: este é o meu filho amado, na qual eu tenho prazer. O que a Bíblia nos ensina através desse ato de Jesus? Que Deus tem prazer, que nós cumpramos a sua ordenança e sejamos obedientes a Ele e nos batizemos para que possamos assumir a nossa identidade e dar uma declaração pública diante de todas as testemunhas, as visíveis e as invisíveis, até no mundo espiritual, adiante até das potestades, diante até dos principados, que nós estamos assumindo um compromisso com a Igreja de Cristo. Então, o batismo, o próprio Jesus deu exemplo disso, tá? De que ele, Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo ele sendo a própria salvação, mesmo ele sendo o próprio meio de reconciliação do homem com Deus, ele passou por essa etapa, se colocando à disposição para ser batizado nas águas, para dar demonstração daquilo que era a vontade de Deus para os seguidores de Jesus. E aí, dentro dessas questões, vão surgir alguns questionamentos. Tá, é um batismo e tal, né? Jesus passou, aí o Espírito Santo veio, e aí vem depois e tal. E a gente vai ver, interessante, Fernando, que o batismo, né, quando Jesus ele vai até as águas do Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele representando, né, representado por uma pomba. Mas, na verdade, Jesus ele era o próprio dom, ele era a própria virtude. E aí surgem, não é o nosso tema central, mas surge, a gente acaba passando por isso. E aí, o crente, né? O batismo ele precisa por causa do Espírito Santo, ele é batizado com ou sem. E a Bíblia ela responde para a gente isso também de forma bastante tranquila, tá? Porque o crente, ao receber Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nele. E, por conseguinte, ele passa a ser a morada de Deus. Ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. E quando ele é batizado, ele já é batizado com o Espírito Santo. E a gente vai ver isso nos registros bíblicos. A Bíblia ela nos traz segurança para nos responder sobre isso. Agora, por que a pomba veio representando o Espírito Santo depois de Jesus mergulhar nas águas? Por que, pastor Fernando? Ainda não havia sido inaugurado o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia descido, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, era necessário que houvesse essa representação de que o Espírito Santo havia pousado sobre Jesus como uma pomba. E até o ato lá da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que é considerado como um batismo vindo do Senhor, do alto, até aquela representação, o batismo nas águas era visto como um ato anterior ao batismo do Espírito Santo. Porque o próprio João Batista afirmou isso. Eu, na verdade, batizo com água para o arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas aí, a partir do dia da descida do Espírito Santo, em Atos 2, agora o Espírito Santo passou a habitar em todos aqueles que são pecadores arrependidos e confessam Jesus como Salvador. E isso vai ser demonstrado muito claramente lá em Atos 10, na casa de Cornélio, aonde Pedro foi chamado por Deus para que acompanhasse os 3 homens que fossem chamá-lo lá na casa onde ele estava residindo, lá em Jope, e pudesse ir até a casa de Cornélio. Quando Pedro chega acompanhado dos judeus à casa de Cornélio, que era gentil, e todas aquelas pessoas que se encontravam lá também eram gentios, eles constataram, através do sinal do falar em línguas daqueles gentios que ali se encontravam, que o Espírito Santo já estava com eles. Olha só. E aí eles, entre eles, entram em consenso, corroborados por aquilo que eles tinham presenciado, porque ali a presença do Espírito Santo foi evidenciada em línguas para que eles entendessem, como aconteceu com eles lá em Atos 2, como aconteceu também em Atos 8, lá em Samaria, com os judeus não puros. Agora, ali na casa de Cornélio, também eles estavam vendo evidenciado que o Espírito Santo já estava com eles. Então, entre eles entraram em consenso e afirmaram: ora, como nós não batizaremos na água aqueles na qual o Espírito Santo já está com eles? Então, a partir de então, os gentios, quando nós, ao sermos alcançados pela graça de Deus, confessamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar na gente. E o batismo com a água é o ato pela qual nós passamos e cumprimos essa ordenança para assumirmos a aliança pública, uma declaração diante de todos, que nós agora estamos ligados ao corpo de Cristo, assumindo esse compromisso. Esse exemplo do Cornélio que você lembrou sintetiza bem, explica bem, que você também falou, o batismo não salva, mas é para os salvos. E eu acho interessante, já caminhando para a gente concluir o nosso papo, eu acho interessante como é que Deus, ele, na sua sabedoria, ele usa durante toda a Bíblia várias simbologias para poder o ser humano entender. E eu acho que o melhor exemplo disso é o próprio Cristo, que nas suas falas fazia uso quase que constantemente de símbolos, de imagens, de relatos de coisas que os homens pudessem entender. Então, quando a gente pensa numa igreja que tem que ter a koinonia, a gente pode pensar que a ceia, ela tem koinonia, diaconia e martírio. A gente pode pensar que a ceia é o ato da koinonia, mas o batismo é um exemplo de martírio, de testemunho. Ou seja, como se Deus estivesse falando: você agora está comigo, né? Então vamos demonstrar isso publicamente, através de um ato que a sua mente vai fixar e não vai esquecer, e as pessoas ao teu entorno vão ver que você agora morreu para o mundo e nasceu para Deus. E tem até alguns estudiosos que falam que o mergulhar, para alguns povos antigos, era mergulhar na morte. Simbolizava realmente sair da morte, da lâmina da morte para baixo, subindo para a vida, né? Então, assim, é muito interessante a gente fixar também para quem está ouvindo, que também tem uma forma pedagógica, didática do Senhor estar ensinando a gente a importância da gente realmente entender que é uma nova vida. É um símbolo realmente para o ser humano, porque o ser humano precisa de símbolos para poder entender certas questões espirituais. Não sei se você concorda, e já te passo para você concluir nosso papo. Sim, é verdade. Jesus deu esse testemunho, né? Ele deu essa demonstração, mesmo ele sendo Cristo, o prometido, o desejado e esperado das nações, aquele que o mundo todo, embora muitas pessoas não saibam, mas todas as pessoas precisam de Jesus. E mesmo ele, né,
ele sendo Deus, ele deu essa demonstração. Tanto que ele falou para João, João, espera, deixa, eu sei, em outras palavras, né, a gente parafraseando, eu sei que não preciso passar por isso. E você realmente precisa ser batizado por mim. Mas deixa eu cumprir agora. É necessário ser feito isso. E publicamente ele declara, dá essa declaração, né? Dá essa aliança, dá esse exemplo, que há um ditado que diz que as palavras elas demonstram, mas os exemplos arrastam, né? E aí Jesus dá essa demonstração desse ato de que era necessário ser demonstrado para todos. E aí talvez as pessoas possam perguntar, tá, mas se o batismo não salva, realmente é necessário? Talvez alguém até, de repente, já se considere como uma pessoa alcançada pela graça de Deus, por ter confessado Jesus como Salvador, mas reluta ainda em passar pelo esse processo, o batismo. E de repente tenha esse questionamento, né? Por que me batizar se o batismo não salva, né? Se eu já tenho Jesus no meu coração. E o que eu falo para você é que o próprio Jesus ele fez isso, ele realizou isso. E o batismo é um ato pela qual a gente assume, nós saímos da sombra, da obscuridade, do anonimato, para nos mostrarmos e dizer quem nós somos. Tá bom? É importante que nós saiamos do muro, ou de qualquer outro lugar que alguém queira se esconder, tá? Para se mostrar, para assumir, se assumir com, não diante de Deus, que Deus já sabe, mas diante do mundo, diante da sociedade, é aquilo que nós somos. E como pertencentes ao corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor Jesus, o batismo é a forma pela qual nós colocamos a nossa aliança, né, como um casamento. E declaramos para todos que eu estou disposto a seguir Jesus até a morte, a honrá-lo, né? Como diz no compromisso dos embaixadores do rei, segunda parte, prometo ser fiel a Jesus Cristo, viver para ele, servindo sempre, terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros e seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que eu nasci. E o batismo é uma forma da gente dar essa declaração de forma bem marcante, né? De uma forma bem evidente, de que nós estamos agora assumindo um compromisso com a igreja do Senhor Jesus, fazendo parte do corpo de Cristo, para que nós possamos, então, formar, né, essas fileiras. E o batismo ele faz parte dessa ordenança. E aí o Senhor vai falar, né, quem crê e for batizado, aqueles que forem crendo, serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora ele já está, já habita em nós e habita conosco. Daniel, obrigado. Acho que o conteúdo que foi produzido aqui vai abençoar muitas vidas. Muito claro a importância do batismo. Ficou muito claro que não salva, mas é algo que os salvos desejam. Obrigado, amigo. Amém. Eu que agradeço, tá bom? É uma honra e a gente está sempre à disposição. Fique com Deus. Vai. Vai.